Olá, Luísio. Olá, Mona Lisa. Boa tarde. Nesse fim de semana, 3 jogos marcaram o início da 6ª rodada. O Fast venceu o São Raimundo por 2-0 e continua líder da competição. O Rio Negro venceu o Operário no duelo dos Lanternas aí por 1-0. E o Manaus perdeu para o Nacional Borbense por 2-0 também. E nós recebemos aqui em nossos estúdios o Paulo Rogério, do site pauloreporter.com.br. Paulo, essa boa fase do Fast aí, ela é boa mesmo ou é só cavalo paraguaio? Tudo bem, Frank? Tomara que seja uma boa fase, até porque o Fast com a vitória foi a 12 pontos, se igualou ao Nacional também com 12 pontos, mas é o líder do campeonato pelo critério de desempate. O Fast Clube, que há mais de 40 anos não conquista um título estadual, vem nessa pendenga há muito tempo, mas que formou um time bem competitivo. Trouxe o Felipe, né, que não jogou no último jogo devido à expulsão no jogo contra o Manaus, na minha opinião, de uma forma muito infantil lá no Zamit. Não contou também com o Rosenbrick, com o 3º cartão amarelo, efetivou o técnico Ney Júnior, o da Silva no meio de campo, mas também que não foi muito bem. Agora ele tem um jogador ali bem habilidoso, rápido, que sempre entra no segundo tempo, que é o Elielto, que é Embuá, né, conhecido como Elielto. Assim como o Edion Canutama, ele é o jogador de segundo tempo do Princesa, o Elielto também sempre entra, um jogador veloz, rápido, que faz as jogadas ali pelos flancos e dá a opção ali ao atacante do Fast Clube para finalizar em gols. O Fast Clube, até agora, perdeu um jogo aparentemente fácil, que foi o Nacional Borbense por 2-0, perdão, no Zamit. Porque senão ele estaria com 15 pontos. Mas ele perdeu esse jogo, é o líder do campeonato até agora, até quarta-feira, porque o Nacional vai jogar. E ainda é cedo para falar se o Fast Clube é uma realidade ou é apenas um cavalo de Troia, ou se vai ser uma grande ilusão em mais um ano sem conquistar um título. E a situação do Rio Negro? O time voltou da 2ª divisão, só venceu 2 e já tomou mais de 10 gols em 6 jogos. Será que tem jeito ainda nesse primeiro turno? Tem sim, até porque se ele levou 10 gols, é porque o Rio Negro é uma equipe 80% de jogadores jovens, é uma garotada. Então, para você formar uma equipe de garotos, você também tem que injetar na equipe jogadores experientes. No caso, o Rondinelli, que é cria do Nacional, jogador experiente, que é o capitão da equipe, que comanda ali a zaga, mas só ele não vai poder segurar as outras equipes que têm jogadores mais experientes na qual o Rio Negro jogou. Por exemplo, no Nacional no Regional, o Rio Negro perdeu de 3-0 do Nacional, com jogadores que jogaram até a Série A. O Vanderlei, que é atacante nacional, jogou no Valladolid da Espanha. Mas o Rio Negro, depois da efetivação do Ruberley, que era coordenador técnico, como treinador, ele mudou, ele colocou 3 atacantes. Ele promoveu como titular o Ronan, o Peteca, que já vinha como titular, que veio da base do Galo, e o Bruno, ou seja, o Rio Negro joga com 3 atacantes. É claro que falta um pouco mais de experiência no setor defensivo, mas isso ele com o tempo, o Ruberley, ele vai ajustar o time. O Campeonato Amazonense ele volta na quarta-feira. Nós temos aí 2 jogos, são partidas atrasadas da 3ª rodada, mas a gente tem 2 grandes jogando, né? Nacional e Princesa. São os melhores times que foram até eliminados da Copa Verde. O que a gente pode esperar desses 2 jogos? Vão ser jogos bons, né? Até porque os 2 jogos, só lembrando que são jogos atrasados da 3ª rodada, em virtude da participação de Nacional e Princesa na primeira partida contra Remo e Paysandu pela Copa Verde. O Nacional joga às 8 da noite lá no Zamit, contra a equipe do Iranduba, né, que pode conseguir a vitória e assumir a liderança da competição, já que ele tem 2 jogos a menos no campeonato. E o Princesa, depois da eliminação contra o Remo, perdeu em casa e perdeu lá em Belém, ficou 2-1, joga contra o Penarol, aí já esquecer a Copa Verde, o Princesa ia pensar no Campeonato Amazonense, porque é um confronto direto dos líderes ali, das equipes que lutam pela ponta da tabela, tanto o Princesa quanto o Penarol. Obrigado, Paulo, pela participação aqui no 10 na TV. É isso, Mona Lisa, Luísio, obrigado e voltamos com vocês.